Se você esteve conosco no Fórum Pré-Carga, você sabe que o assunto de prevenção de acidentes na logística é um assunto em alta. A gente debateu bastante sobre isso e foi muito proveitoso. Mas, como a gente sabe que muita gente não teve a oportunidade de estar conosco no Pré-Carga, a gente separou essa edição especial, inclusive trazendo pessoas que estiveram lá para falar do tema, falar do papel do gestor de riscos e também, por que não, do motorista. Fique com a gente nesse papo com o especialista. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo com Especialista, programa do Fórum de GR, onde reunimos aqui especialistas, pessoas que participam conosco dos nossos grupos, dos nossos eventos. E hoje temos a satisfação aqui de receber duas feras aí, o Wilker, que esteve conosco lá no Pré-Carga, foi ovacionado lá na sua participação. Depois eu conto detalhes aqui ao longo do programa. Vamos falar sobre isso. E também Ferraz, amigo já de longa jornada aí, né, Ferraz? Então, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas e agradecê-los aí pela participação, né, Fabrici? Começar antes das apresentações, vamos falar dos nossos recadinhos? Vamos, só antes também agradecer os dois pelo ajuste na agenda. Ambos não são de São Paulo, fizeram algumas manobras aí pra junto estarem... com a gente, né? Com as manobras malucas. Cada um manobrando para um lado. Todos realizaram manobra. Então, assim, muito obrigado. Mas antes do papo, cara, primeiro agradecer a quem esteve conosco no Pré-Carga. Hoje eu não vim com a minha farda. A gente teve um evento de muito sucesso mais uma vez. Cada edição a gente tem aumentado o evento um pouquinho. Tanto em quantidade como em qualidade, mas esse realmente superou os anteriores. Temos aqui uma pessoa que foi palestrante lá, então assim, nosso agradecimento a quem esteve. Quem não teve essa oportunidade, fica o nosso recado para ficar ligado e participar dos próximos. É isso aí. Então também agradeço muito, agradeço quem esteve lá conosco, nossos apoiadores também, né, que fizeram aquele plano ali se tornar realidade mais uma vez. Eu queria aproveitar também para a gente dar o recadinho sobre a questão da imersão, né? Correto. Que a gente vai fazer um ajuste de datas. Então, estava marcado agora para outubro, mas por outras prioridades, né? Que tivemos que assumir, então a gente vai mudar para janeiro, certo? Exatamente. E aí, logo em breve, a gente confirma as datas, vamos fazer as divulgações devidas e espero que quem esteja assistindo reserve a sua participação, que é um treinamento muito bacana também para quem busca essa cadeira nossa aí de gerente de risco, independente do player em que atua. A gente fez essa pesquisa com os principais demandantes do mercado e decidimos uma programação para fazer essa imersão, né? Exato. Algumas lacunas que o próprio mercado sempre, ou que demandou novamente nessa pesquisa, mais as experiências que a gente troca. Então é um programa muito legal, bem seleto o grupo, são poucas vagas, né? Então logo em breve a gente anuncia aí e garanta a sua participação. De qualquer forma, quem tem interesse, convido a olhar no nosso site, já tem lá o conteúdo programático do curso, em forumgr.com/imersão ou /GRA, vai cair no mesmo lugar. Você vai ver o que tem de matéria para esse curso de 2 dias. Tem também uma parte de mentoria que você pode contratar a parte ali, tem a Masterclass antes, então assim, é bem completo. Claro que tentando espremer bastante na agenda, mas a primeira turma acho que aprovou bem o formato e a gente vai rodar essa segunda em janeiro. E também em janeiro tem uma novidade que a gente vai trazer aqui, que é o nosso Jantar Conexões, que é feito normalmente aqui em São Paulo. A gente vai fazer alguns passeios pelo Brasil. Então, galera do Sul, Curitiba, fique esperto. Aguarde aí, em breve vamos definir uma agenda em janeiro, né? Janeiro. Provavelmente aí, só confirmando os detalhezinhos. A ideia é a gente fazer o primeiro Conexões aí brindando quem participa com a gente do
do nosso fórum. A gente tem uma divisão sul, né, do fórum, que completou agora em outubro também, né? 2 anos. Exato. 1 ano, né? 1 ano. 1 ano. Nosso agradecimento E ao isso time, aí, né, que nos isso aí. apoia lá. Tem lá o Eliseu, acho que a maioria conhece aqui, Fera lá também. O Valdinei, que nos apoia. Então, muito obrigado a todo mundo que participa. E aproveitando então, já que é novidade, vamos falar também mais agora um. da Nordeste, né? Agora estamos lançando mais Depois um vou dividão. até fazer o convite fora do ar Vai ser aqui. nosso embaixador lá, hein? A gente está inaugurando também agora a divisão Nordeste. Então, a ideia é que, para além dos assuntos gerais, a gente possa trazer também alguns recortes locais ali, coisas que Do dia a façam dia. sentido no dia a dia daquela região. Então, já logo em breve aí, quem tem operações no Nordeste, quem tem interesse pelo que ocorre lá, vai ser convidado também a participar desse novo grupo aí que já nasce com vários colegas importantes ali da região participando com a gente, né? Com certeza. Eu acho que são esses os recados principais, Inicialmente né? são esses. Vamos que tem muita conversa. É isso pra aí, hoje. vamos lá. Então, vou pedir gentilmente para fazer uma mini apresentação para quem não conhece, e já fica a provocação, quem não conhece deveria conhecer Não é as do duas mercado de feras quem aqui, não conhece. mas eu queria ver se é possível fazer um pequeno, não é mini currículo não, você pode se apresentar da forma que preferir. Posso começar por você, Wilker? Vamos lá. Então, por favor. Depois o Ferraz faz essa Wilker introdução Santiago, também. né? Sou do Nordeste, sou de Recife. Nem percebi. Né? Eu ia falar isso. Se você não comenta esse detalhe, Verdade, né? Não ia passar despercebido. E meu currículo, acho que a parte mais importante é ser filho de seu Valde e Dona Alda, né? Sou filho de motorista, filho de um caminhoneiro, semi-analfabeto e de uma doméstica. E todo o restante dessa qualificação são acessórios. Mas eu sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito e Gestão de Trânsito. Tive a oportunidade de estar à frente por 2 ocasiões na fiscalização de trânsito. Então fui coordenador de operações de trânsito em Jaboatão, superintendente de trânsito em Moreno, ambas cidades da região metropolitana do Recife. Tenho um curso da ROCAN, da Polícia Militar de Pernambuco, e também faço parte do Observatório Nacional de Segurança Viária. Então tudo que a gente traz para a mesa e no Gemba, no dia a dia, é pegando um pouco de cada lado do balcão, como filho de motorista, como um acadêmico, e as soluções já vêm estruturadas de uma maneira com apoio da legislação e da vivência, entendendo como as coisas funcionam, para que a gente tenha aí um trânsito mais seguro. muito bom. E você, Ferraz? Para quem não conhece, dá para resumir ou não? Cara, outro dia fizeram essa brincadeira lá no LinkedIn. Falaram, pô, coloca o currículo aí que vai precisar de algumas páginas. Mas, na verdade, é uma brincadeira à parte. Eu também, falando voltado aos pais que a gente tem que honrar, graças a Deus, meus pais estão vivos. Minha mãe, até onde eu lembro, foi a esposa do meu pai, mais dona de casa, etc. Mas meu pai é professor. Então, eu venho filho de professor, estudei em escola do estado, fica a dica também, que nem todo mundo acha que vem de berços, né? Então, eu vim de escola do estado, etc. Só que eu comecei na área de gerenciamento de risco em 1999, um pouquinho velho. Estamos aí com 26 anos de estrada. Comecei numa gerenciadora de risco que é Brasiliana Associados, que não existe mais. Depois montei rapidamente uma central na Júlio Simões, mas eu tive uma passagem muito rápida lá. Fui para o Mira Transporte, tive uma boa experiência, o pessoal lá me acolheu muito bem, aprendi muito lá. Do Mira eu fui para Expresso, na verdade Expresso Araçatuba, mas depois virou TNT. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa holandesa, uma transportadora gigante. De lá eu saí, fui para Samsung, trabalhei com eletrônicos, coisas simples, né? Aí você sai do Samsung, fui para Ativa, tive ali uma experiência na parte farmacêutica também, de cosméticos, e da Ativa eu fui para a JBS, onde eu estou. Né? Fiz 11 anos recentemente aí na empresa. Aí eu vou falar que foi meu doutorado está sendo lá, que é muito bacana. A gente estava conversando aqui no paralelo, que fica a dica para todo mundo que já acha que sabe muito. Pô, 26 anos na área, quando eu cheguei na JBS tinha 15. Falei, eu achava que eu manjava. Achava. Cara, aprendi pra caramba nos últimos 11 anos, porque assim, a diferença para nós ali, hoje eu tô numa figura bem diferente, né? Hoje eu sou embarcador, sou transportador e sou gerenciadora de risco.
Então a gente consegue ver na mesa todas as pontas e tem que equilibrar os pratos. Então, fazendo um resumo aí das experiências, né? Formado em administração, acho muito bom a parte de direito, eu sou curioso pra caramba na parte de direito, e pós-graduado na parte de projetos. Então, fica aí um resumo. Legal, muito E bom. tem um fato também importante no seu currículo que você já foi premiado neste programa aqui com melhor edição. Não lembro a categoria, me perdoa a gafa aqui. Mais curtidas no LinkedIn. Acho que foi. Mais compartilhado. Esqueceu de mencionar o prêmio, hein, pô? Mais compartilhado no LinkedIn. E, pô, falando em prêmio, semana que vem, agora dia 21/10 de 25, né? Tem que falar o ano para durar bastante tempo essa gravação. A gente vai receber um prêmio, né? A JBS, a transportadora como TRS, um prêmio de utilização de inteligência artificial em prevenção de acidente. Então, excelente. É outro prêmio que a gente tem aí um dedinho ali que conseguimos ajudar um pouco. Bom, que legal. Vamos já lançar o desafio para que essa edição ela supere a anterior. Tá? Opa! É o mínimo, né? Por Essa favor, é a ideia, né? né? Essa é a ideia. E, bom, eu conheço Ferraz, não vou nem falar, que acho que desde a época de TNT aí, enfim, depois tive a brilhante oportunidade de suceder o trabalho dele que ele fez lá na Ativa, e sem comentários, eu já liguei muitas vezes para esse cara aqui para fazer benchmarking lá, e é recíproco, né? A gente sempre trocou muita figurinha. Mas para somar isso que eu falo para ti, né, de troca de experiências e de não ter ego, né? Daqui a pouco a gente talvez entre um pouco nisso. Cara, ele assumiu, passamos, né, praticamente o bastão ali entre eu e ele. Cara, ele me ligava, cara, como que era que você fazia isso aqui? Pô, assim... E de vez em quando eu vou falar, cara, você não quer ver como que eu tô fazendo aqui? A senha da impressora. Mais ou menos. Agora pouco pode. Esse roteador que estava escondido aqui, tu sabe, lembra a senha dele? Não foi tanto, porque teve uma lacuna ali entre as passagens, mas colaborou muito, sem dúvida, e eu acho isso muito legal, porque às vezes o pessoal... Vou até fazer um parênteses aqui, né? Não tem problema. O pessoal fala muito de conexões, de você ter... o network, mas eu acho que o bacana é você ter esse network colaborativo, que eu gosto de acrescentar esse termo. Porque é diferente você simplesmente ter o contato ou você ter essa liberdade de acesso, pedir né? uma informação quando você 100%. precisa e compartilhar outra quando você pode. Então, eu acho que isso sempre funcionou muito bem, né? Nunca precisou ser um dado, lógico, obviamente que de dar de empresa. Se precisasse de alguma coisa a mais, eu acho que, de novo, a gente está no mesmo lado, né? Eu falo, não é concorrência de transporte, não é concorrência, no caso, citar aqui um grande amigo Maia, a gente troca figurinhas pra caramba e ele é da concorrente, da Minerva. Só que ele não concorre nada comigo, a venda é no produto. Eu e ele estamos no mesmo lado em relação à proteção da casa. Isso mesmo. E de alguma E dos forma que motoristas. ajuda, né? Sem dúvida, muito. GR não permite carona, mas vou pegar um aqui, tá? Boa. Você tá cadastrado já. Tá liberado, né? Tá liberado. E é justamente isso que vocês trouxeram, né? O fato de eu estou muito feliz de estar aqui com você, Fabrício, porque essa naturalidade da conversa partiu de uma conversa no pré-carga. A gente sentou ali, conversou, e nos temas que a gente trata, o que menos pode existir é o ego. Por quê? Quem são os ofensores do nosso trabalho são as mesmas pessoas que, teoricamente, estão organizadas contra cada um de nós. Sim. Então, na hora que a gente tem sensibilidade e maturidade de sentar e, cara, isso aqui eu tô fazendo e deu certo, isso aqui você fez, a gente começa a criar sinergia e combater aquilo que está organizado de novo, contra as nossas operações. E outro fato importante, e aí eu tenho esse sentimento, que muita gente nos procura querendo soluções prontas, né? 3 passos para a felicidade. É isso aí. Né? E talvez o que eu esteja construindo nesse momento dentro da Tombini não faz sentido para a operação do colega que tem um cenário diferente, seja por tipo de produto, região. Importantíssimo esse ponto que você traz de ter uma unidade no Nordeste. Porque pouquíssimas pessoas que atuam no mercado sequer conhecem o Nordeste. Acha que o Nordeste é um quintal, né? Não, e não é. Então, o tamanho desse país, o tamanho dos desafios, se faz necessário que a gente realmente coloque o ego de lado e seja colaborativo, porque todo mundo tem um tempo de janela e de janelas diferentes, e que só dessa forma acho que a gente pode seguir estruturando, diminuindo os sinistros e principalmente salvando vidas. E eu só gostaria de acrescentar, perfeito,
Tem um ponto também que o Ferraz destacou na mensagem inicial dele, é que hoje a gente vê muita dica genérica. Sim. Então, Solução eu sou... Vou fazer um recorte aqui e falar da prevenção de acidentes. Eu sou especialista em prevenção de acidentes. Primeiro que esse especialista, cabe cada um avaliar em que sentido. Mas também tem isso, o Ferraz matou a charada ali do que eu penso aqui também. Você sai de uma operação de farmacêutico e vai para o eletrônico, ou sai dele, vai para uma operação onde Carga de você está lá alimento. hoje, que você tem tudo, né? Alimento. Você tem desde talvez, depois você comenta se achar oportuno, mas você acaba pegando um pouco de tudo, né? Você Tudo. tem produto, mas você tem ainda, às vezes, ali o boi que está indo para o abate, enfim. Então, isso me preocupa muito. Eu vejo o pessoal, às vezes, tentando encaixar. E por que preocupa? Porque a gente já fez isso no passado, né? Na época de gerenciadora, chegava lá Vamos falar das que já, não tem problema. Chegava lá na TNT para falar Sim. com esse cara e talvez eu propunha uma solução que era de tabaco. Então, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até isso a gente pensou nessa questão do programa, da imersão, porque a gente via isso, a gente ficava muito desconectado do negócio. Então tentava fazer esses encaixes. Eu E sou. hoje, com um pouquinho mais de experiência, você fala, puta, cara, que besteira. Eu propunha uma coisa, eu não sei se aquilo tá alinhado com o propósito da empresa, Isso. se o cara tem budget para isso, se faz sentido. Então, hoje, olhando isso, acho que é só esse parênteses aí vale a pena, porque o pessoal precisa se atentar. Eu sou especialista porque eu assisti Pedro e Bino, né? O cara assistiu É, um motor então, de é isso aí, caminhão, é isso aí. né? Maratonou. Maratonou lá e ele acha que ele Sei conhece, né? E o máximo que a solução que ele vai dar é corre, Bino, é cilada. É o máximo da... Boa, essa E eu funciona. tive, Léo, até compartilhando com vocês também, eu tive uma situação que quando eu fui entrar na JBS, o presidente lá, o processo seletivo é bem complexo, bem comprido até. E aí eu fui passar por uma entrevista com o presidente, né, da divisão, e aí ele me fez uma pergunta, isso eu já com 15 anos de experiência, etc. E ele fez, por que você vai fazer alguma coisa melhor do que uma terceirizada? Aí, porque a gente estava internalizando, né? Eu simplesmente, cara, eu acho que tem que ser pé no chão. Eu não vou menosprezar que os caras fazem mal ou ruim. Só que eles têm um padrão. Mal ou ruim, né? Boa. Você já entregou, mas tudo bem. Boa, essa foi boa. Mal ou bem. Eu não vou falar mal ou bem se ele faz o processo. Só que ele tem um padrão. E aí, esse é o problema. É até complexo ele também criar várias flexibilidades. Mas, É um produto de venda, né? Então tem que mas ele tem um valorizar. padrão. tem Padrão que bem. ter, às vezes, mais encaixotadinho. Né? Exato. E aí, o que eu falei pro presidente, eu falei, a diferença é que eu vou fazer da forma que precisa fazer. E mudar quantas vezes for necessário, né? Se tiver que mudar, vamos mudar. A gente tem que se moldar. Então, a primeira coisa, né? Daí, graças a Deus, eu entrei na empresa, mas é entender o negócio. Como eu vou fazer gerenciamento de risco sem travar um faturamento, sem travar um embarque, Sem parar uma sem linha parar de a operação. produção. Então é assim, e lá hoje, né, de novo, a experiência que é tida dentro da JBS é muito interessante, porque a gente tem uma transportadora gigante, como a Tombini, só que a gente tem 6 transportadoras internas. Por quê? São divisões totalmente diferentes. Como você comentou, eu tenho 600 caminhões, 700 caminhões que transportam o bovino vivo, que é totalmente fora da curva. Se vocês assistirem como se transporta, como se carrega o bovino, é fora da realidade. Eu falo que ali é o nível hard. Ali para os amigos boiadeiros aí, ó, nota 10. E os demais também, mas o boiadeiro eu me apaixonei a forma de carregamento. E aí é particular a forma de carregamento, é particular a questão de inércia. O cara vai fazer uma curva. Lembra que ele vai fazer uma curva para a esquerda? A inércia é para a direita. Para onde vai todos os gados? Para a direita. Ou Contrário. seja, a facilidade de tombamento é muito grande. Então você pega a manha desse tipo de transporte, e como que vai pegar a manha fazendo isso? Indo lá, conhecendo o transporte, conversando com o especialista mesmo, é um motorista. Vai lá perguntar para ele o que ele acha. Ele vai te dar várias configurações de rastreamento, de gerenciamento de risco, ele vai te dar dica pra caramba. Então, isso foi a diferença em relação, por exemplo, a uma gerenciadora de risco. Que ela acaba, eu entendo, respeito os padrões, mas quando a gente vai fazer internalizado, você faz personalizado. Então você vai fazer lá, o boi é um jeito,
Ah, o transporte do couro é outro jeito. Ah, carga pendurada é outro jeito, câmara fria. Ah, exportação, outro jeito. Então você tem que cadastrar vários tipos de PGR, operações especialistas com vamos dizer, com especificações específicas ali daquela operação, personalizada. Então essa é a diferença. Acho bacana. E tem até uma primeira pergunta aí já para vocês. A gente fala hoje bastante de questão da escalabilidade, que eu acho que toda empresa hoje, né, por N motivos, questão de velocidade, de otimização, está muito preocupado com isso. E vou até pegar o gancho, Wilker, do que você apresentou lá no pré-carga, falando também dessa questão da humanização. O Ferraz já deu levantou a bola aqui do que o especialista tá lá na frente do volante e tem que ser ouvido. Mas eu ouvi muito também, por exemplo, da tua apresentação, o pessoal comentando isso, falou, ó, ficou muito legal, porque deu pra gente entender o como faz. Porque normalmente no discurso é muito bonito. Não, eu dou voz eu dou voz ao motorista. Teoria. E aí a gente sabe que muitas vezes o cara nunca nem levantou da cadeira e desceu no pátio para ouvir. Bate com vídeo, né? Quem dirá ir lá acompanhar um carregamento fora ali, às vezes numa fazenda e etc. E só parênteses aqui, de vez em quando eu tento falar com esse cara, ele, cara, desculpa não te responder que eu tava no trecho aqui no caminhão. Então. E aí, padrão, isso é padrão. A pergunta, lógico, ela é complexa aqui, mas deixar vocês elaborarem sobre, é justamente como equilibrar essa questão. Então a gente então tem lá a questão da escalabilidade, a gente precisa pôr mais inteligência, tirar as tarefas que não são necessariamente importantes ali para um humano executar, e em contrapartida esse lado da humanização. Pensando também não só na ponta lá no motorista, mas quando tem também o lado de cá, o operador, essa troca. Como que vocês costumam fazer? Como que vocês acham que pode ser feito de uma forma equilibrada? Aí eu vou... Agora é uma receita de bolo, né? São vários ingredientes. E não é uma proposta simples, né? Porque tudo isso é muito complexo. Mas eu acredito que o inegociável é da gente entender que a gente está lidando com pessoas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, dentro dessa estratégia, é para onde a empresa quer ir. Então, se a gente está falando do segmento do transporte rodoviário e da gente entender como o transporte funciona dentro do país, não existe esse segmento sem um motorista. Então, quem é que cuida da carga? O GR. Quem é que cuida do embarcador? A transportadora. E quem cuida do motorista? Então, tem um professor do Rio de Janeiro que ele criou um estudo, né, sobre análise criminal tática, e ele fez isso em cima das ações do Novo Cangaço. E aí, lendo sobre isso, também alguns artigos do professor brasiliano, eu crio o raio-x de onde eu estou atuando. Então, eu passei pela Unilever, passei 4 anos sendo security Unilever. Então, eu estava dentro do meu guarda-chuva as operações das fábricas do Nordeste e carga Brasil. Então, imagina que você vai observar um almoxarifado e você não conhece os valores que tem ali dentro. Então, quando você descobre quanto tem de recurso dentro do almoxarifado de uma indústria, aí você vai entender que o almoxarifado daquela indústria é muito mais importante do que uma lojinha que tem dentro dessa indústria. Trazendo isso para o segmento do transporte, a gente pode desenhar aqui o que a gente quiser. Inteligência artificial, disco voador, drone, o que a gente quiser. Se isso for operado por pessoas, como é que a gente garante que na ponta vai ser construída a estratégia que a gente desenhou? E por isso a importância da gente estar junto desse profissional. Então, todo mundo conhece o desafio da Fernão Dias. Todo mundo conhece. Quem é que é o especialista e que se diz especialista que já foi na Fernão Dias? Então, eu gosto de dar os meus exemplos. Tivemos uma ação com os nossos clientes que eu tive que passar pela Fernão Dias. E aí, teve um acidente, eu fiquei 2h30 parado. Tem um grupo do CCI, da Tombini, que é a Central de Controle Integrado, e aí eu coloquei lá pedindo liberação para que meu carro pudesse rodar.
E aí o time perguntou o nome do motorista, eu coloquei o meu, Wilker Santiago. Como assim, chefe? Aí eu fiz, eu tô passando para vocês o que os nossos motoristas passam todos os dias. Experiência do usuário. Exatamente. E aí você tem que trazer o teu time para empatia do motorista. Então o cara que passou lá 2 horas, ele sabe que ele não vai parar no posto que ele gostaria. Ele sabe que quando chegar lá o posto pode estar lotado, mudou o agendamento. Todo esse transtorno o motorista lá passando. Então não é que a pessoa que está no monitoramento vai pegar todo dia, sentar no caminhão e ir. Não, porque essa não é o papel e a responsabilidade dela, mas entender como funciona. Então, do trabalho que a gente vem construindo, e o que eu diria que é um caminho para a gente achar a solução, é entender como funciona. Como é que o carro anda. A gente vai falar de manutenção, porque a prevenção do sinistro não só é do GR, é a tratativa do gestor desse motorista com ele, Sim. de manutenção, a estrutura da empresa, agendamento, tudo isso anda junto. Então, só quando a empresa ela faz que isso seja cultura, aí você vai conseguir escalar. Porque se isso ficar no colo só da gente, de GR, a gente vai ser um bloqueio, né? Faz isso sempre aqui, uma tendência de ser não pode. Mais engessado. Então, quer fazer algo diferente? Nos convide. Porque, e aí um sentimento meu. A nossa função não é dizer o não, mas construir juntos. Se tem um desafio que ele é importante para o negócio, como é que cada um de nós que atuamos no segmento de GR e dentro da nossa experiência, a gente consegue propor soluções em cima da mesa? Olha, logística, nesse caminho não dá. Mas se a gente fizer isso aqui, vai estar seguro em questão de apólice, de tudo, mas geralmente é aquele tipo assim, não pode. Não pode. Mas, cara, vai lá entender e aí vai fazer. Então, o que eu sempre vou insistir é, a gente só vai conseguir escalar soluções quando essas soluções forem criadas por todos os atores envolvidos e não alguém que se acha especialista ou que tem uma carteira ou um crachá maior que vai colocar aquilo ali como verdade e ninguém vai ter coragem de debater e dizer as verdades que o mercado precisa ouvir. Tem até uma teoria, assim, tem até livro sobre isso, né? Que é começar pelo porquê, né? Você até falou no começo aqui que muitas vezes a pessoa quer o que fazer. O que você vai fazer? Vai implantar X tecnologias. Talvez ele não vai saber como, que é o final da história, e nem o porquê, que se você não tem o porquê, você instalou aquilo, começou um programa, ele não vai ter sucesso. Você vai gastar dinheiro com câmera, com telemetria, muitas vezes com plataforma, e no fim das contas não vai funcionar. A gente já experimentou isso algumas vezes, né? Então acho que primeiro ponto, você chegou a comentar aí, que é entender se a companhia realmente quer e por que quer aquilo, né? Qual o objetivo? Se é salvar vidas, se é economizar dinheiro, às vezes os dois, às vezes um terceiro objetivo, que é atender um cliente. Eu acho que é importante a gente destacar isso. E aí eu volto a pergunta até com base nisso pro Ferraz jogar a bola de volta aqui. Quando você começou a trabalhar nessas frentes mais voltadas a safety, isso era demanda que veio da empresa? Foi iniciativa da área? Como é que você começou nessa história? Eu sei que você é um cara que sempre foi do GR, mas falando em safety especificamente, de onde surgiu essa necessidade, se é que foi necessidade? Surgiu da empresa, né? Vamos dizer assim. Vou exemplificar onde eu estou hoje. A JBS, quando eu cheguei, ela tinha bastante sinistros voltado tanto a acidente quanto inclusive de roubos. Então, ela foi, inclusive, me buscar no mercado para tentar ajudá-la. E então partiu dela. Só que, como o Wilker falou, vai muito da cultura. Eles queriam arrumar um problema, mas eles mesmos não estavam preparados para as mudanças. Então, coisas básicas, né? Vamos falar que voltado ainda a roubo, depois eu entro no acidente. Mas, por exemplo, eu lembro que eu cheguei, o primeiro roubo que eu tive dentro da empresa, eu virei pro meu braço direito e falei, cara, como foi o roubo? O cara foi, abriu a porta, tirou o motorista e levou o caminhão. Eu abri a porta, bloqueou. Ele falou, não. Eu falei, não, abrir porta, bloqueia, cara. É impossível. Tá na página 3 do livro de Tá na página 3. Essa é a cláusula pétrea, né? Pega o papelzinho de chiclete, lá atrás na figurinha tem escrito, bloqueia. Ele falou, não, a operação não gosta desse sensor, mandou desativar. Eu falei, a gente comprou o sensor, tá instalado e tá desativado. Tipo, sem lógica, você investiu, tá ali e não usa. Eu falei, a partir de amanhã, você vai você ativar tudo e pau na égua. Ele falou, não, a operação vai reclamar, você tá louco. Os motores vão reclamar. Eu falei, você tem agora um cara pra jogar a culpa. Joga pra mim. Cheguei agora. Joga pra mim. E dito e feito, a operação gritou, gerente de supervisão, etc. Quase motorista
Exatamente. Não, até o meu braço direito tava contra. Ele olhava pra mim todo dia, vermelho, puto, que ligação chovendo. Beleza, acho que deu uma semana depois, tentaram roubar um caminhão. Abriram a porta, bloqueou. Aí eu olho pra cara daquele cara, aí eu falo, tá vendo? É básico, tá vendo? Funciona. E eu falei, aí vem também a questão de experiência dele. Eu falei, cara, é uma curva de aprendizado. Pensa que você mexeu, né, ali no doce da criança, ela vai gritar. E aí é questão de tempo. Aí foi uma curva de, sei lá, 2 meses, já não tinha motorista reclamando, já estava adaptado ao sensor de porta e aí vai. Acidente, mesma coisa. Você tenta imaginar você chegar na empresa que não tem um limite de velocidade, não tem um controle tão rígido e você fala, não, a partir de agora, o limite é 85. Ponto. Vai, dependendo da operação, tolero 90, que é o limite da rodovia, né, brasileira hoje. Mas, ou seja, é limite, tem regra. Se o cara Não é uma ultrapassar, sugestão, né? se o cara ultrapassar, tem estas medidas. E aí lá atrás, o cara ficava, né, o cara que eu falo da operação, nem ele comprava. Ele fala, não, esse caminhão vai atrasar, não vai fazer o deadline da operação. Então o PCP vai perder, que não sei o que. Então ele olhava uma coisa e eu falava, cara, se você calcular o quanto vai perder de produtividade, é risório. Não perde. Na verdade, não perde. Não perde. Tudo, eu falo, tudo é muito mais crítico no embarque de documentação, onde o cara fica esperando lá horas, que enrosca, que ele mesmo muitas vezes enrosca lá para sair, do que necessariamente 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos. Se a gente tiver uma operação que emite a documentação tudo mais redondo, o cara vai ser produtivo. Não precisa o cara demorar para sair e depois querer tirar a diferença no KM lá na velocidade. Então, a questão cultural, Fabrício, foi a parte mais difícil e é difícil. Então, eu vou citar só o último exemplo, daí passo para o Wilker aqui. Por exemplo, a câmera. Nossa, isso é um Câmera, tabu. Aqui tá anotado. Isso é um A tabu. câmera é um tabu, cara. O motorista, ele acha que a gente tem um Big Brother. Eu tenho do E a jeito... ideia é não, ficar... ele acha que a gente Não por consegue, culpa né? dele. Não Exato. por culpa dele. Eu ia chegar nessa parte. Tá, Aí você já complementa. Calma, Mas, calma. Sem Se segura. Aí já vai chegar em ti. Mas é exatamente isso. Por exemplo, quando eu fui colocar, aí provei para os caras que era bom, provei para os gestores, diretoria, presidência. Beleza. Eu não tô na linha de frente. Tem a supervisão, operação, os analistas, beleza. Aí a gente vai, faz um treinamento, ensinamento de como falar com o motorista, para que ele entenda que aquilo é para salvar a vida dele e de terceiros. Aí tem lá um supervisor que fala, o motorista, porra, vocês instalaram essa merda aqui? Vai ficar me vigiando? Sabe qual foi o comentário dele? É o tal do Ferraz do GR lá. Quer me ver dormindo na cabine? É o cara, é o Ferraz do GR que inventou isso daí. Na turbina é tudo culpa de Wilker. Exato, então... Isso é normal. E aí você Até o que não cria, é, né? você Ninguém tem que cria levar. uma dificuldade de aceitação. Agora, se o supervisor da ponta fala, não, cara, a empresa está investindo grana pesado para sua segurança. Quer ver um vídeo? Olha aqui. Tá vendo essa situação aqui que você falou que outro dia bateu, colidiu o caminhão? Tem a sua versão e tem a versão do terceiro. Como eu garanto? Com a imagem eu garanto. Então, isso é muito importante. Né? Então, eu imagino que você deve passar igual lá. Pô, passamos e aí do limão faço uma limonada. E aí tudo eu falo de como isso é vendido, né? E aí eu faço a brincadeira. Quando você diz ao motorista que ele vai trabalhar no caminhão com câmera, no subconsciente dele começa a tocar uma música, tá? Sabe qual é, Ferrari? Não. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. É esse conceito. Por quê? O mercado vendeu isso como vigia e não como um auxiliar ao motorista. Tivemos recentemente agora alguns sinistros sem culpabilidade do motorista da Tombini. E aí já dou uma dica aqui. Quem quiser dicas de safety, pode entrar nas redes sociais do Grupo Tombini, porque a gente entende que esse tema ele é coletivo. Então, tudo que a gente produz de vídeo, de dica, estão nas nossas redes sociais, para que as pessoas possam consumir e juntos a gente ter um trânsito mais seguro. E aí, analisando as imagens, e aí os sinistros tinham câmeras, eu procurei a nossa diretora de comunicação e falei para ela, olha, eu acho que aqui a gente tem uma puta oportunidade de mostrar ao motorista a importância de ter a câmera. Então a gente fez um vídeo, né, uma série de vídeos, onde mostra os sinistros, onde o nosso motorista não teve culpabilidade.
E aí uma pergunta que a gente tem no final do vídeo é, se não tivesse câmera, quem ia dizer? Eu assisti. Gostou? Bom, muito bom. Então, é isso que está faltando. Você entender a coisa e de você levar para o motorista. Então, quantos sinistros você tem ali que o veículo passeio estava num ponto cego e foi lá e se impressou com o caminhão? Com a câmera, cara, não tem o que discutir. Então, são várias situações que você pega para o motorista assim. Você sabe que o índice de veículos roubados na estrada com câmera é menor? Aí você vai dando pro cara. Então, tu tem tudo isso aqui. Você quer um caminhão com câmera ou sem câmera? Não, eu quero com câmera. Então, como é que a gente vende isso? A questão da velocidade. A gente tem uma premiação lá do motorista que ele respeita a velocidade e ele recebe uma premiação, dá R$ 4.300 por ano. E por que é que isso tudo junto? O motorista que respeita a velocidade, ele não se envolve em sinistro, ele também tem um ótimo desempenho de média e ele também vai ser um cara, teoricamente, mais comportado nesse volante. Então veja que está tudo somado. Então, essa situação da câmera, eu acho que é muito como o mercado levou. Então, a hora que a gente vai colocando isso nos seus devidos lugares, a gente incentiva que o motorista ele acredite na tecnologia e coloque isso a favor dele. Até complementando, tem uma cláusula no Código de Trânsito Brasileiro que fala que o veículo maior ele é responsável pelo menor. Sim, não sei se todos já tiveram. Né? E que o motorista ele é profissional. E aí tem a terceira vertente. Essas duas estão ali no Código de Trânsito Brasileiro. Aí tem a terceira que é por questões de fórum. A pessoa jurídica acaba tendo responsabilidade sobre a pessoa física. E aí entra a questão sentimental, de dó, aquela coisa. Então, quando acontece um acidente, a empresa... Poder econômico. X, exatamente. A JBS colidiu e matou sem querer. Ela teve um acidente com um óbito. Né? Aí parece que é a JBS. E aí o cara que vai muitas vezes julgar fala, a JBS é um poder econômico gigante. Essa aqui é uma família, sabe, carente. Aí começa a vir aquele lado sentimental. Então, isso é muito importante o motorista entender que com a câmera traz evidência para ele, traz proteção para ele. Então isso é muito importante. Então, para quem vai implantar, saiba explicar isso para o motorista, também para a operação. E se ficar com dúvida, entra na rede social do Grupo Tombini, vai ver esse vídeo lá, que é muito bacana. Tem bastante bons exemplos, eu também já assisti. Então, também eu achei bem legal. Inclusive a abordagem, né? Isso. Que é bem didático e tudo. Mas eu acho que tem muito isso também. A gente, às vezes, acaba... Principalmente quando são tecnologias naquele primeiro momento dela, enfim, talvez faz essa abordagem errada e depois para você desconstruir essa imagem negativa, fica muito complicado. Né? Então, e uma sugestão às vezes também. Ele passou o motorista por uma experiência ruim numa transportadora que realmente usava como o olhar sanguinário do vigia. E ele toma aquilo como uma verdade, né? Então, precisa fazer essa reconstrução, né? E aí acontece do motorista nos procurar, pedindo para ver uma imagem de um acidente que ele evitou. Então, outra puta sacada. Provavelmente não vai ter um alerta, então ele tem que contar essa história. Então, ele vai lá, olha, tal dia, em tal região, mais ou menos nesse horário, eu consegui evitar um acidente. Então, pega essa imagem, né, transforma ela também no vídeo e reconhece o motorista. E aí algo que eu sinto muita falta e que me sinto muito bem de estar na Tombini por essas iniciativas. Quando o motorista ele comete um erro, ele errou sozinho, né? Então demite, suspende, o mercado trata dessa forma. E quando esse motorista acerta? Aí foi a empresa que acertou. Exatamente. Então a meritocracia que a gente trabalha dentro da Tombini, inclusive a gente usa lá a gente tem uma ferramenta que é o Conecta Tombini, uma plataforma onde o motorista faz curso, recebe informativo, e a gente tem uma gamificação disso, que inclusive é um produto da Carga Online. Então, como é que eu trato os diferentes? Então, o mercado todo tem telemetria. Ok, vocês estão usando para quê? Se o cara não fizer média, ele não vai ganhar uma bonificação. E aquele motorista que está fazendo o correto, como é que ele é visto disso? Então, a questão da câmera, da telemetria, é de como você também pega os pontos positivos desse profissional e você reconhece, cara, você é um cara diferenciado, vai nesse caminho aqui que tá indo muito, mas muito bem. Porque essa questão que você traz, Ferraz, desse apelo, quantos aviões caem por dia? Né? E aí, quando cai um, tem um apelo social. E quantos caminhões estão tombando? Quantos roubos está indicador preciso. Né? Então, vira cada um que fala. banalizado, né?
Então, uma hora que a gente traz isso para a mesa e começa a discutir, aí a gente entende que está no caminho certo para a gente arrumar uma solução para que vá pontuando e seguindo para que o motorista seja reconhecido. Eu faço um jargão lá no Instagram que é jogador caro. E aí, pro motorista que me assiste não sabe do porquê que jogador caro, é que conversando com eles falam que tem o sentimento de não ser reconhecido. Então, isso tem que partir dele. Uma hora que o motorista ele se comporta como um jogador caro, como um profissional diferenciado, ele obriga as pessoas também a ver ele de outra forma. Então, de novo, né? A gente vai e vê que está tudo conectado, seja no uso de câmeras e do nosso papel enquanto gestor, de pegar esses pontos positivos e enaltecer esses bons profissionais. Então, até você lembrou de um ponto legal, o Léo lembra de algumas histórias, que quando o motorista é mais parceiro, por mais que ele pentelha, ele vira um representante da turma ali, então ele consegue ter benefício para a turma de motoristas. A gente já tinha uns casos assim que o cara entrava na nossa sala, tinha acesso livre lá, levava problema também, voltava para trazia solução, né? Então assim, sugestões, né? por ter essa proatividade também, o cara acabava representando a turma e conseguia benefícios para todo mundo, não só para ele, lógico, né? Então trazia benefícios para toda a turma ali. E pra gente também ele trazia problemas que a gente nem tava enxergando muitas vezes, e a gente conseguia desenvolver. Isso é muito interessante, tá? Fabrício, que você falou, acho que o acesso, né? Tem que acabar com aquele mito que tem que ser um negócio que ninguém pode entrar, etc. Lógico, você tem que ter um controle de acesso. Mas se você tem um motorista, por exemplo, né, você acabou de citar, aquele motorista que acaba sendo uma referência do grupo de motorista, ou aquele motorista que quer ser agregador. Você tem aquele que, né, como todo profissional, todo profissional, né, toda profissão tem. Sim. Mas você tem muitas vezes um motorista que ele quer te trazer solução e sugestão. Eu tenho vários ali, eu tenho alguns que eu lembro de nome. Então o cara, ele vai lá, bate na porta, cara, eu queria te mostrar o que aconteceu ontem de um caminhão, uma configuração. Não dá para fazer assim. Quando você vai ouvir o motorista, cara, é muito bom. Né? O Wilker falou de ir, né? Eu sei que tem vários gestores aí, né? Não vou falar que é a dica de ouro ainda, tem outras dicas, mas tem uma dica boa agora. Mas tirar a bunda um pouco da cadeira, sair um pouco do escritório e conhecer a operação. Eu fiz várias viagens, várias em várias localidades, em Juína, em Juruara, aqui em São Paulo. Pô, é uma das piores, pegar de Lins para Cubatão em rodotrem. Você vai falar, por que é ruim? Cara, rodotrem, na hora que entra na subida, ele vai a 20 por hora. Aquela viagem é interminável para quem tá dentro da cabine. Assim, e ele não pode perder a média. Exato. Não pode perder a média. E aí você começa a entender as particularidades da operação. Então, por que eu fui fazer isso? Para ver como que ele acessava a Serra da Anchieta, ali Imigrantes, o Caramba 4, para ver como que é, para fazer o rotograma melhor, um rotograma falado. Então, a gente consegue fazer muitas vezes algumas coisas diferentes vivendo. Eu vou citar uma vez Itapoá. A gente estava tendo muita fila, travava Itapoá para chegar com os containers. E os caminhoneiros toda hora se bloqueando. Eu falei, cara, vou lá para entender, né? Cheguei lá, fui fazer uma viagem, ainda era uma motorista, mulher, aí eu fui com ela na cabine, aí chegou aquela e falou, olha como que é, era um trânsito interminável. E ela virou e falou, beleza, eu tô na roça, não tenho que argumentar com você, mas e os homens que têm ainda a condição de fazer um xixizinho ali na árvore? Ele precisa descer do caminhão. E aí bloqueia. Aí eu comecei a olhar, era uma via que não tinha saída. Não tinha. Ali. Travou e não tem alguma vicinais. Eu falei, qual o risco de roubar se não tem vicinal? Travado. Então, cara, eu criei uma cerca ali para liberar as portas para os motoristas na rodovia inteira. Acabou o problema. Mas se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse ouvido o motorista, estaria bloqueando até hoje. E isso me traria turnover, o pessoal pede demissão. Então, você tentar viver um pouco a experiência do motorista, né? Tentar trazer ele para a realidade. Mesma coisa que o operador. A gente contrata o operador, né? Ali uma pessoa que vem do mercado, aí você fala, o cavalo, não sei o que, ela pensa que é um bicho. Ela acha que é um quarto de milha. Cara, não é. Às vezes o primeiro emprego. Exato. Então, assim, hoje eu tenho, né? Graças à nossa infraestrutura, a gente tem uma sala de treinamento onde eu mostro um caminhão como ele é, mostro todos os sensores atuadores. Aí eu mostro todos os sensores atuadores para estar ali para tirar dúvida. Mas a gente faz o quê? Atravessa a rua e vai no caminhão. E aí a gente põe o quê? Hoje a gente não consegue 100% devido à correria do dia a dia, mas
Eu tive épocas atrás que era obrigatório. O operador vai sentar para operar, ele primeiro tem que viajar uma vez com o motorista. Colocar pra viajar. Para se colocar no lugar. O dia que o cara bloquear lá, os 5 minutos para você numa sala de ar-condicionado para ele É uma coisa. é uma coisa. O cara que tá lá tomando Travando buzina, um trânsito, sendo xingado, É. é outra coisa. Então a gente tenta trazer o que? A realidade mais próxima possível pro operador. Ambientando. Mas tem Vai, que se ser amostra. amostrar, né? Sem Uma exagero. mostradinha, uma mostradinha. A Tombini tem um centro de integração. Então, a gente recruta motorista de todo o país. Ele faz o processo inicia de forma remota. E uma hora que ele tem a aprovação, ele vem para essa unidade que fica aqui em São Paulo, na Itupeva. E aí ele faz uma imersão da cultura da Tombini. Então, toda a questão de direção defensiva, regras do cliente, GR, tudo. Ele passou uma semana lá nesse treinamento. E aí ele vai para a empresa pegar um caminhão depois que ele passou por isso. Então, e aí quando ele chega no seu treinamento, ele tem hospedagem por conta da Tombini e as 3 alimentações. Então, assim, e isso é mais de um ponto que a gente fala o seguinte, a Tombini, ela respeita esse profissional, né? Cada profissional está vivendo um momento financeiro, né, que a gente desconhece. Sim. Então, como é que eu consigo... Principalmente, às vezes, nesse ingresso Tá na entrando empresa, isso, né? O cara, às Então, vezes, tava parado por Como algum é que eu motivo, consigo né? fazer isso de uma forma justa, honesta? Então, a dignidade e a prevenção de acidente na Tombini começa na contratação. Começa no recrutamento. Então, nesse momento, ele vai passando por isso. E aí, de novo, ele passa por isso, ele vem para a operação e aí ele já chega e conhece que tem o nosso programa lá, Zero Acidente, na nossa campanha. É uma campanha que ela paga aí quase R$150 mil de premiação para os motoristas. Então, os 100 primeiros fazem parte da elite do asfalto. Então, isso tudo é valorização. E dentro desse processo, pessoal, a gente traz a família. Nesse momento agora, está no período da campanha, onde o motorista ele tem que trazer o vídeo da família dando uma dica de segurança. Então, eu estou levando o safety para casa do motorista. É o filho dele, é a esposa dele falando sobre isso. Então, não tem nada solto, né? A gente vai amarrando as pontas aqui para alcançar isso aí. Só, mano, não vou ficar aqui combatendo, sendo uma Não pode brincar, não pode brincar. Parcerado. É isso aí, cotovelada. Não, mas assim, citando também a TRS, né, que é uma empresa da JBS, a gente faz muita coisa similares. Agora eu só fiquei curioso aqui, quero saber quando que ele colocou Conecta Tombini, porque lá é Conecta JBS. Quero saber se foi depois que eu já fiz, né? Mas beleza. Não, foi um monte. Traz o extrato aí pra gente Pediu, por favor, o VAR. Então, assim, a gente hoje também valoriza muito essa questão da integração do motorista. Então, além dessa imersão, esse treinamento que a gente faz, hoje a gente tem lá um apadrinhamento. Então, ele roda em torno de 10 mil quilômetros acompanhado com outro motorista experiente. E o motorista experiente ganha um variável também, obviamente, por fazer esse trabalho adicional. E vai pontuando o que ele está errando, ou o que tem que vir a melhorar, para a gente colocar esse cara sozinho no caminhão. Fora isso, tem ônibus, né? A gente fala ônibus escola, mas é um caminhão escola que a gente tem. Então, a gente também tem os Master Drives que ajudam muito os motoristas. E também a gente faz muito do reconhecimento. Então, a gente tem ali premiações que são bimestrais, trimestrais ali, que a gente tem bimestrais, e a gente tem a finalíssima do ano, que inclusive foi esse mês. Então a gente tem um programa chamado Motorista Destaque, de novo, certíssimo que vocês estão fazendo, que é de reconhecer. Então a gente pega um motorista que tem a melhor média, que não teve acidente, que controla a questão de telemetria, velocidade, as infrações de câmera, ou seja, tem um monte de questões que fazem a pontuação dele. E a gente tem ali, durante o decorrer do ano, várias premiações, só que quando chega e vai encerrar o anual, a gente tem os 10 melhores do Brasil. Inclusive, esse ano a gente fez os 9 e incluímos uma mulher também. Né? Fizemos a finalíssima das mulheres. Mas vamos dizer assim, a gente tem 10 profissionais que saem de variáveis lugares do Brasil, vem para cá com a esposa. Né? A gente sempre valoriza muito a questão familiar, que assim, o cara... Quem é quem sem a família do lado, né? E aí a gente faz com que a esposa fique num spa ali no resort, no Blue Tree. Inclusive elas estavam lá naquela semana que você esteve. E a gente deixa elas lá para acompanhar. E os caras vão fazer a final. É muito louco. Convido vocês no próximo, assim, tem prova do copinho, de fazer, estacionar de ré, estacionar em L, fazer curva. Tem um monte de provas.
e o campeão, e todo mundo que chega ali já ganha 10, 15 Tem pau. competição lá também. É imenso. Então o cara pode ser lá, sei lá, do Vira uma Amapá. gincana, né? Aí ele vem pra cá e a gente faz essa prova, que são os 10 melhores do Brasil. E vou falar, são os 10 melhores mesmo. Assim, os caras fazem chover. Calma. Agora que eu conheci. E o prêmio do ganhador, só pra finalizar, é um carro zero. Então o cara ganhou. E fora o valor que ele ganha pra chegar até ali, cara, ultrapassa É a 100 mil Champions. reais. É uma Champions. É, muito ali é boa. Champions. E deixa eu aproveitar só o que vocês comentaram, que é um assunto que a gente vem falando há muito tempo, mas não vejo, tirando os pontos que vocês bem colocaram, isso como uma verdade, às vezes, do mercado, né? A gente sabe que, lógico, grandes transportadoras, essas mais bem estruturadas, têm programas que premiam e etc. Mas a gente sabe que o transporte geral, às vezes, está muito na mão daquele autônomo e etc. E a gente fala muito da questão da escassez. A gente não vê, muitas vezes, as novas gerações ou os familiares desses motoristas dando sequência nessa atividade. Qual o ponto aqui? Acho que de mercado, se vocês discordarem, fica à vontade, mas acho que é a nossa realidade. Quando existem esses programas, obviamente, talvez você ainda não chegou a trocar uma geração ali, etc. Mas vocês percebem que até esse reflexo é positivo? De talvez incentivar quem está ao redor desse motorista e trabalha, seja para Tombini, seja para TRS ou alguma que tem esse tipo de programa. Até esse efeito vocês enxergam positivo? Sim, sem dúvida. Assim, até fazer um parênteses aqui, a gente está falando de 2 megas empresas, né? Que tem uma frota aí gigante, uma infraestrutura muito grande. Mas trazendo para a realidade de muitos, né? Precisa um transportador pequeno dar um carro? Acho que não. O que custaria Às vezes o um dono o reconhecimento, o que custaria o dono da empresa, né? Aqui um efeito simples, uma coisa simples. O que custaria o dono da empresa, o dono que tem lá seus 20 motoristas, 20 caminhõezinhos, levar aquele motorista para jantar com a família? Botar uma cozinha no caminhão dele. E falar para a família que ele é um grande profissional na frente da esposa e do filho. O que seria uma cozinha dentro lá, uma cozinha melhor para o cara fazer a sua viagem? Ou seja, quanto custa? Eu falo para ti que é mais ou menos baseado no que você está falando. Você, além de diminuir o turnover, o cara vai ter aquele tesão de trabalhar por você e pela empresa. Por você, que eu falo proprietário, né? Então, são coisas pequenas, né? A gente estava usando muito aqui exemplo, né? Peço desculpa a alguns que são têm frotas menores, mas cada um tem a sua particularidade e tem que ser personalizado para a sua realidade. Hoje nós conseguimos fazer essa premiação e gastam R$1 milhão por ano. Mas, pô, se você tem uma empresa pequena, por que não chamar ele para jantar com a família? Pequena, você tá mais próximo do motorista, o dono fala com o motorista. Muito melhor, até mais fácil. Imagina a gente aqui, 2.200 motoristas? Sim. 2.000? Então, assim, a gente tá falando, aqui nessa mesa, a gente tá falando 4.200 motoristas para se tratar remotamente, entre outras coisas. Tem pessoas à frente? Tem. Mas, cara, aquele tapinha nas costas, muitas vezes, parece demagogia. Isso. Muitas vezes as pessoas acham que é só salário. Não. Não. Tem vezes que, assim, muitas vezes. Eu vou falar por mim. Tá. Eu já tive uma experiência que eu pedi a conta numa empresa, não vou nem citar porque fica chato. Eu pedi a conta e o dono da empresa me chamou para jantar. A gente foi jantar e ele, cara, eu pago o dobro. Não sai. Eu falei assim, cara, eu já tô decidido, eu vou sair. Não volto atrás nem pelo dobro. Só que se você tivesse me chamado para jantar e falasse, olhando nos meus olhos, que eu trouxe benefício para você, que você gostava do meu trabalho, não precisava nem de aumento. Eu não precisava nem de aumento. Teria ficado. Teria ficado. Só que você chega a um ponto que você começa a se incomodar e começa, obviamente, a buscar algo mais. Eu vou fazer uma brincadeira, né? Menos de 4% desse público do motorista tem menos de 30 anos. E aí eu provoco se as empresas estão conseguindo se comunicar. É por isso que eu trouxe o chapéu de Natanzinho aqui. Eita. Tá? Porque, pra quem não conhece, Natanzinho é no 12. E por que eu faço essa brincadeira? Roberto Carlos, quando cantava a música lá do Caminhoneiro, dizia que não abusava, né? Que se protegia e não abusava da banguela. Natanzinho hoje ele diz que é no 12. Ele fala que tio de Fiote, presta atenção, Natanzinho Lima, tá? Tio de Fiote, rodou 3 dias e 3 noites, é meu herói. Eu quero uma pílula.
Então tá mudando. Então quando a gente vai pra estrada fazer essa brincadeira e vai brincando fantasiado de Natanzinho, é se você consegue se comunicar, que é o que o Ferraz está trazendo. E a comunicação, ela pode ser num gesto. Eu tenho uma brincadeira que é o domingo é meu. Os motoristas que trabalham na Tombini e que fazem aniversário no domingo, ele recebe uma ligação minha. Todo domingo eu ligo pros motoristas que estão fazendo aniversário. Quanto custa essa ligação? Então, Pra você, zero. Pra ele, Essa muito, ficha tá baratinha. né? Então, o time do CCI da Tombini, ela faz contato com o motorista diariamente. Mas você liga pro cara que tá de folga só, né? Oi? Você não liga pro cara que tá dirigindo, não, né? Eu peço pra olhar se ele tá rodando. Se ele tá rodando, Fez o protocolo. fez o Olha. protocolo. Então a gente vai lá, consulta isso. E geralmente eu faço isso cedo, né? Ou a gente manda uma mensagem. Mas assim, diversas vezes eu dei os parabéns, 7 da manhã, 8 da manhã. E o motorista me ligou no final do dia dizendo que a família não ligou pra esse cara. Eita. O cara me ligar assim, desculpa tá ligando aí. Obrigado por ter ligado pra mim de manhã, que nem minha família ligou. Tá Então, louco. um tapinha nas costas. Hoje em dia, se você reparar, né, até nisso ficou frio, né? Até muitas vezes a própria família te manda um texto, WhatsApp. um Não. WhatsApp, cara. Copiado e colado do anterior. Aí Eu sou no nível. É Pé demais. da vida. com Eu isso sou no também. nível de ligação, aniversário que eu conto os dias, tá? Eu sou criança pro aniversário. E quem não dá feliz aniversário a mim, no do cara eu também não dou, não. Nem mensagem eu mando. Eu vou no cemitério fazer a mesma coisa. Tá? Você Não, não mas coloca é mais isso, no às meu vezes aniversário. é esse o ponto, Então já né? me desculpa que eu esqueço todo mundo. Fica um negócio Eu te mando uma tão mensagem, frio, você né? responde. Põe na agenda, cara. Eu também esqueço, põe na agenda. Mas assim, só para finalizar esse assunto que você introduziu, hoje, obviamente, não temos, infelizmente, mais aquela tradição, né? Por N motivos. Né? Antigamente a gente deixava, por exemplo, a família ir no caminhão do cara. Ah, sim. Eram Hoje já muitas não coisas. pode. Hoje já não pode. É. Então você automaticamente coloca um distanciamento com a família. E o cara começa a pensar também: eu não quero isso pro meu filho. Paga uma faculdade pro filho. E tá virando um profissional escasso de mercado. Então, essas valorizações, para terminar a sua pergunta, é uma forma de reconhecer o profissional e, obviamente, ter um turnover menor, ter uma rotatividade. A gente quer ter ele ali conosco o maior tempo possível. Então, a gente tenta reconhecer o máximo, tenta, né, tanto bonificá-lo financeiramente, mas também estar mais próximo do motorista. E aqui eu quero fazer um comentário, né, dos filhos. Tem um motorista nosso de rodotrem, a gente chama ele de amendoim, porque ele é muito grande. E eu tava voltando de Montes Claros, eu passei de lado, aí passei do caminhão dele no rodotrem, ele cortou luz e seta pra direita. Ele tá me avisando que ele quer falar comigo, né? Eu encostei o veículo, ele desceu, tu ia embora sem comer um cuscuz comigo, e eu marquei, foi. Não, tu passou por mim, tem que comer. Para num grau lá na frente que a gente vai tomar café. Sim, senhor, você tá mandando? A gente foi, fiquei aguardando ele, parou lá, fez o cuscuz. Mas o que ele queria é dizer que a filha dele passou em medicina na Universidade Federal. Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse espaço, aproveitar a audiência de vocês, é para que quando uma pessoa olhe para um caminhão no Brasil, ele tenha respeito e saiba que ali tem um cidadão. Aquele motorista ali é filho de um magistrado, é filho de um médico, né? Pai, né? Pai de um médico, pai de um magistrado. E que nas condições que ele tinha, ele escolheu aquilo ali para ele. E que tem dignidade naquilo ali. Imagine que um veículo, ele vai interagir com um indivíduo, 50 indivíduos a cada quilômetro. Seja uma bicicleta, uma carroça, o veículo no sentido contrário. A Tombini, ela percorre 154 milhões de quilômetros por ano. Então, eu estou afirmando que os caminhões da Tombini, né, interagiram, no mínimo aí, com 32 bilhões de indivíduos. E a gente fez com que todo mundo voltasse para casa em segurança. A Tombini não provocou nenhum acidente com vítima nesse cenário. Então, veja a responsabilidade social dessas empresas. Mas aí, como é que a gente está dizendo que aquele cara que está lá, que dirige 12 horas por dia, 8 horas por dia, que ele tem que ser valorizado? Então, dentro dessas discussões da gente, como é que a gente faz as provocações para que as pessoas consigam enaltecer esse profissional, para que o filho dele, mesmo não seguindo a profissão, né, de não querer ser um motorista, mas ele ajude que todo mundo valorize, porque dessa forma acho que a gente pode voltar a ter uma tendência das pessoas quererem atuar naquele segmento porque é valorizado. E na estrada é um dos grandes pontos que eles falam, né? Agora, o Wilker, você também, Ferraz. A gente tem. Até essa semana eu passei por um caso
Uma DDR dessas aí que vem assim, uma operação simples, tá? Proibido motorista menos de 1 ano habilitado. Na categoria, né? Que já é EI, então esse cara já é habilitado há alguns anos. Tá, mas como é que eu insiro? Se eu já tenho falta de motorista, como é que eu insiro novos motoristas se aquele com menos de 1 ano de categoria EI não pode dirigir? Vocês têm programas que treinam esse cara já, sei lá, primeira vez que é carreta ou primeira vez que é na categoria, pra trazer novos, que também tá falando aqui que tá faltando motorista. E eu proíbo o cara novo? Não formo? Porque a gente sabe que autoescola é o básico, né? Muito básico. E deve acabar muito em breve também. A gente tem escola lá, inclusive. A gente mesmo para esse novo. A gente incentiva o cara, por exemplo, da operação, da fábrica, a tirar a habilitação, e a gente faz todo o treinamento, toda essa escola durante 1 ano mesmo, para ter esse cara capacitado. Agora, em questão que você falou assim, é muito ruim, eu vou falar aqui, todo mundo já vai saber qual é a empresa, mas você classificar que, por exemplo, o cara tem uma habilitação, e óbvio, cada operação tem a sua particularidade, mas assim, ele só pode ter daqui a 1 ano. Pô, se ele está habilitado, óbvio, você vai fazer teste, vai fazer toda a integração dele para ver se ele tem capacidade. Óbvio. Mas, por exemplo, a gente já teve no passado algumas gerenciadoras, uma, né, especificamente, que colocava lá, o motorista tinha pleno, sênior, 240. Primeira viagem não pode fazer nada, tem que pôr o cara vazio. E aí, assim, dentro de uma operação, a gente não tem uma prateleira onde eu... eu vou pegar o de 210, vou pegar o sênior. Isso. Cara, eu tenho um caminhão e um profissional habilitado, que está homologado internamente pelo RH, pela operação, que já certificou que ele tem condições. Então, fica muito subjetivo quando tem essas travas. Mas, óbvio, né, no caso de habilitação, a gente tem esse programa, sim, para que o cara crie essa experiência, tem o padrinhamento, tem todo esse acompanhamento. Inclusive, esse caminhão, que é o caminhão escola, que a gente chama lá, para a gente colocar para ele utilizar. Então, tem sim. Imagino que a Tombini também, né? A Tombini, ela está em tratativas, né, com a instituição que eu não posso mencionar nesse momento, mas para fazer isso de uma forma estruturada de mercado, não só a Tombini fazendo. Então a ideia é reunir, né, outros atores para que a gente consiga formar isso em locais específicos do Brasil e fazer com que a gente ajude a alimentar essa cadeia de mão de obra. Então, acho que vai ser um bate-papo nosso na próxima visita. Opa, vamos lá. E eu acho que mais importante do que renovar, e de fato isso tem que acontecer, é não perder. Então, por que a gente está perdendo? Eu acho que esse é o ponto. Se a gente está dizendo que ninguém quer entrar, é porque o que está acontecendo não está indo no caminho certo. Então, qual a causa raiz disso? Porque senão eu vou começar a colocar muita gente e sair do outro lado. Então, como é que você faz para reter isso? E aí, falando de como a Tombini trabalha em cima do novo, é clima. Então, o motorista hoje, ele volta de viagem, chega na Tombini de Itupeva, ele pode lavar sua roupa numa lavanderia que tem lá com preço promocional de R$14. Você foi lá, você chegou de viagem, ele já deixou o caminhão dele na manutenção, e aí coisas que o mercado, né, não tem. A Tombini é a única transportadora que tem Scania, Volvo e Mercedes dentro da Tombini para fazer manutenção. Então o motorista chegou lá, ele entregou o caminhão dele lá, é a rede concessionária que vai mexer naquele caminhão dele, e ali ele tem segunda e quinta, corte de cabelo e barba de graça. Uma lavanderia, R$14. Tem uma área de lazer para o motorista dar um tempo lá. Então, como é que eu vou reter? Trazendo respeito. Então, a Tombini vem trabalhando muito na dignidade da tratativa de quem já está dentro. E aí, em paralelo a isso, como é que eu trago? A própria boca a boca faz o resto. Faz e a brincadeira do jogador caro. Então, assim, do mesmo jeito que o motorista que ele tem resistência, e algo que eu descobri é o seguinte. O motorista ele não tem resistência ao Wilker. O motorista ele tem resistência a todo mundo que tem um papel de liderança, porque ele entende que naqueles 30 anos de profissão, todo mundo que tinha um crachá de chefe tirou uma casquinha dele. Então, quando o motorista é resistente comigo, eu entendo que não é comigo, eu não fiz nada com ele. A posição. Isso. E aí, eu tenho que estar no Gemba junto com ele, ele tem que confiar em mim, porque não há mudança de cultura sem confiança. Não há. E aí, quando você fala que o cara tem a porta fechada, cara, é importantíssimo o teu comentário. A porta, eu brinco lá, que não tá aberta não, tá reganhada. Porque é o cara que tá na rua. Aquele cara vai sair da tua empresa e vai passar 20 dias ali até tu ter contato com ele de novo. Então como é que você se comunica com ele? Como é que chega essa cultura pro cara? Então ele tem que confiar em você. Então dentro desse processo aí, como é que a gente cria essa cultura, diminui o turnover e fomenta,
né, nas nossas redes sociais e falando de comunicação. A Tombin, a gente entrou no TikTok. Por que é que tá lá? Tem que estar onde tá todo o mundo? teu público Tá tá. todo mundo. É isso aí. Né? E aí, voltando à brincadeira do Natanzinho, eu peguei a letra aqui, tá? Olha lá. Vamos Bota o lá. chapéu. Natanzinho Lima. Aí, lá, eita, nossa, a sanfona tá ali. Deixa eu pegar a sanfona ali. Ó, vê o que o cara canta, porque mudou a geração, né? Aham. Voando baixo em meu caminhão. Já Ah. começa a letra do cara assim, né? Vai carregando de paixão o meu coração. Oi, amor, em casa me esperar. Mas meu coração embala na velocidade. É só. E eu piso pra valer. Então, Aí começa. aí começa, é daí pra frente. É. E ele fala que uma liga é uma liga, que quer uma pílula, Aham. e é no 12. No 12, pra quem não sabe, é a 120 por hora no caminhão carregado de verdura. É a. Aí depois tem que entrar o pessoal pra SMA. fazer a adaptação Aí eu digo que dessa música. comigo lá na Tombini não é no 12, não, é no 8, porque só pode até 80. Senão não recebe a premiação de. Então, mas não é 38, é 80 por hora. Tem que 80 explicar Não pode bem. mais, Ferrari. Tem que É no explicar 8. bem. Calma, Não Fer. pode mais. Foi outro tempo. E aí, aproveitando, né, de como isso está conectado, que a gente tem feito um trabalho muito forte de valorização também com relação ao consumo junto da Cobrax. E aí, conversando com o Ronaldo é um cara que tem me ajudado, e de novo, comunicação. O motorista chega hoje, jogador caro, eu fiz 98 pontos. O motorista se filma, né, se consagrando que ele fez 98 pontos e ele vai me encontrar em algum lugar para receber uma premiação. Então ele não tá ganhando uma caneta, um copo, porque não, ele conquistou. Então dentro dessa estratégia do recrutamento e da permanência desse motorista, é que onde ele for dentro da empresa, seja no SSMA, seja no consumo, seja no agendamento, e ele for um cara bem, como é que eu posso fazer isso em conjunto com nossos parceiros dentro da empresa, para que ele volte para casa assim, eu conquistei isso aqui. Uhum. Eu ganhei isso aqui porque... Por um diferencial que eu entreguei. Exatamente. Isso é muito legal. Fabrício, a gente precisa fazer nossos recadinhos Tá aí louco, de novo, né? precisa, senão a gente fica aqui até amanhã. Já estão chutando minha canela aqui, Ah, que estamos estourando tempo. nossa. Quais são os recadinhos? Poxa. Vamos lá. O papo é tão bom que a gente perde até o rumo aqui, a gente vai parar passando. amanhã Já o tem papo. que marcar as próximas Episódio 2, episódios da conversa. E até o primeiro convite é justamente esse. Pra você que está nos acompanhando aqui, existem tantos outros episódios bons do Papo com o Especialista, vários temas. Inclusive, um deles já tem o Ferrari, lá da procurada no nosso histórico, tem outro tema, tá falando de outro tema, outro programa. Então, nosso primeiro convite é olhar outros programas que já estão gravados, são temas Ferraz importantíssimos. gravou até com a gente ao vivo lá do É, Experience, né? Jogador caro, pô. Jogador caro, Jogador isso aí caro. é verdade. Exatamente. E também o convite para seguir nos nossos perfis e nas outras redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram, Facebook também. No Facebook a gente não é tão ativo, mas a gente está em todas as redes. E aí a gente tem aqui um combinado, né, com a nossa audiência. É isso mesmo. Então, produção? Vai ser o quê? Um kit completo aí dos nossos Caneta, caderno. Então, qual é Coisa. a regra aí para concorrer? Então, fazer o comentário, certo, Fabrício? A gente vai No soltar uma post, postagem, né? LinkedIn e Instagram com a foto dos belíssimos convidados. Tem que comentar nesse post. Adorei o belíssimo, tá? Muito É obrigado. isso aí. Belíssimo em Vai todos tá- os sentidos. Vai estar bem editada essa foto. Mas então, qual é a regra aí para participar? Então, neste post, né? De novo, Instagram E LinkedIn. ou LinkedIn, ou nos dois, de preferência. Deixar lá seu comentário, curtir e, se possível, compartilhar também, Claro. né? Para quem tem interesse nesse tema, fazer chegar o conteúdo a quem precisa e quem vai tirar daqui alguma ideia, alguma coisa que vai fazer diferença lá no seu dia a dia. E eu incluo aí também a sugestão, de novo, caso alguém não esteja seguindo os dois brilhantes profissionais aqui e, além do questão profissional, duas pessoas do bem pra caramba, que eu gostaria de enaltecer, passe a seguir, tem muito conteúdo, são pessoas, obviamente, concorridas no dia a dia, mas que eu tenho certeza que sempre que possível vai ter o prazer aí também em ajudar de alguma forma quem precisa, quem tá necessitando de um benchmark, alguma coisa. Uhum. Então, por favor, não deixe também de seguir os perfis, né? E, de novo, temos aí agora a reprogramação da nossa imersão, né? Exato. Em breve vamos divulgar as novas datas, vamos alterar para janeiro do próximo ano, agora 2026.
dá tempo de se programar, então esteja conosco nessa iniciativa e muito em breve também já a nossa programação oficial dos eventos para o ano que vem, né? O ano que vem temos alguns desafios de, ao mesmo tempo, a gente comemorará os 10 anos do projeto do Fórum, então passou... Muito rápido, hein? Então, os caras que estão lá desde a criação, então, pô, já vai uma década. E também a 10ª edição do Pré-Carga, que é um evento até anterior ao fórum, né? Que a gente assumiu aí no meio do caminho. Então tem essas 2 datas especiais e a gente está pensando em fazer alguma programação que de alguma forma também sirva como essa merecida comemoração do que essas comunidades viraram. Então, nos siga aí também, acompanhe as redes sociais que tem muita coisa boa por vir, né, Com Fabrício? certeza, só ficar ligadinho Tem que a que gente sempre tem comemorar novidade. mesmo, não é pouco, são 10 anos. E começou de uma forma, acho que vocês nem imaginavam que se tornou, né? Despretensiosa, Totalmente, né? ali era muito Reunião mais... de amigos, praticamente, né? Praticamente, dividir algumas ideias ali e o negócio se tornou isso. E parabenizo, porque assim, cada vez que a gente vai, eu acho que se eu perdi um ou outro, mas eu tento estar em todas. Agradeço sempre o convite por estar lá, assim, acho que é fantástico o network. Eu acho que para quem não foi, precisa ir conhecer quem é da área de risco, de seguros, transporte, logística, vale a pena. E lá a gente acaba tendo muito conhecimento com palestras importantes. Tivemos aí o Wilker, dei um feedback positivo. Eu não tive o prazer de conhecer, mas quando eu cheguei lá, uma pessoa que eu conheço veio conversar comigo, pô, você perdeu a palestra e tal. E quando eu conheci ele nesse dia, foi incrível que pareça. E a gente começou a trocar figurinhas e de lá pra cá não paramos e vamos Fui continuar. adotado, tá? Adotado. Que bom. Arranjou um padrinho, ó. Está feito agora, viu? Boa dupla essa aí. E, assim, é uma pena o tempo, mas a gente tem que cumprir Tem que aqui encerrar. uma agenda. Quando a gente volta aqui pro papo, a gente sempre faz uma virada aqui de chave, que é uma questão de... Aí a gente voltando um pouco pro lado de dica pessoal, Carreira, né? para quem tá começando nessa área, quem tá iniciando uma carreira, ou quem tá ouvindo esses malucos aqui e fala, pô, eu acho que eu gostei dessa área que foi comentado. O que vocês deixariam como dicas, ou uma dica de ouro, para esse profissional? Então, ó, como pular algumas pedras do caminho, ou como fazer uma rota mais assertiva Você deixa eu nessa primeiro. jornada? Quem que se habilita a começar aí? Primeiro, acreditar muito em Deus. Eu não estaria aqui hoje se não fosse um propósito dele, que me apresentou ao Jerry e o Maia, o maluco do Maia. E aí eu conheci o... Grande o- abraço, gente boníssima. Maia, você é de maluco, mas a gente unanimidade, né? adora É isso você, aí. tá? É verdade. Maluco de pedra, mas que mora no nosso coração, né? Ele é no nível do maluco de pedra, que joga a pedra no avião, erra, pega a pedra e joga de novo. Esse é o Maia. E aí Deus, ele fez isso. E aí eu conheci o Fabrício, fui pra carga, e aí o Ferraz tava com a agenda lotada, nem ia conseguir, chegou lá e a gente se conheceu. Então eu chamo de Jesus Cindência. Então, a gente tá vivendo um momento que tem muita gente aí passando por desafios emocionais gigantes. E minha primeira dica é acreditar em Deus e ter certeza que aquilo que você fizer de coração, de verdade, vai acontecer. Ponto. E tua hora vai chegar. Tá chegando pra mim, né? É o cara que com 14 anos tava lavando bloco de motor, cara. Bloco de motor. E tô aqui lá de vocês que pra mim, né? Eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque não há outra explicação a não ser espiritual. Então, depois de você acreditar muito em Deus, é não desistir. Vai dar vontade de se desesperar, de deixar no caminho, é difícil. Trabalhar dá trabalho e não desistir. E a terceira, 3 dicas para a felicidade. Dentro desse contexto, é que se você está bem alinhado com Deus, assim, tem esse propósito na tua vida, você acredita nisso, ter você um cara determinado, disciplinado e não desistir, faz teu melhor todo dia. Acorda assim, hoje eu vou ser o cara naquilo que eu faço. Seja vendendo picolé, seja lavando um bloco de motor, seja dirigindo um caminhão. Eu acho que ele leu aqui Faz no o- papel, hein? Tá colando? Tá colando? Eu filei. Então, hoje, com a tecnologia, você pode assistir aqui o podcast do fórum, outros conteúdos.
existe uma acessibilidade para o conhecimento. Então, cara, vai estudar, vai estar preparado, porque quando a oportunidade chegar, você está pronto ali para sentar na cadeira. Então, a oportunidade que eu recebi de estar na Tombini, de estar trabalhando lá com pessoas fantásticas, não tem outra explicação a não ser espiritual. Então, a dica que eu dou é acreditar em Deus, ser fiel aos seus princípios e não desistir. Vai dar vontade de desistir. Dá. Não desiste. A gente brinca, né? Nessa nossa área de tédio não morre. Não. Né? A gente sai do... Você tá assistindo Netflix domingo à noite, você sai do 8 pro 80, né? Aconteceu um sinistro, você Em vai uma lá. ligação. É uma ligação. Então, está preparado, né? E enquanto todo mundo tá falando de inteligência artificial, se prepara para cuidar de pessoas, porque você vai ser um profissional fantástico. Porque quando a gente coloca a inteligência artificial como solução, é porque a gente desistiu de tratar com pessoas. Eu acredito em tecnologia, acredito em tudo, telemetria, câmera, mas como um processo e não como final. O início e o fim são pessoas. Então você que está nos assistindo vai entender sobre gestão de pessoas, sobre gestão de conflito, e aí você tendo isso como uma base, tecnologia vai ser um acessório e você vai ser um profissional super diferenciado. E para mais dicas, continua aqui assistindo o fórum que vai estar aprendendo. E, pessoal, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, tá? A gente muito que agradece. feliz. Dia desses eu estava fazendo uma apresentação aí no Conexões, que é um outro evento que a gente faz, e eu acrescentei essa característica que você acabou de mencionar como o que eu penso para um profissional de GR, gestor no futuro. E eu coloquei até assim, a pessoa que seja fluente em pessoas. Perfeito. Então, de tão importante que eu acho. Perfeito. Ferraz, e aí? Quais são as redundante, dicas de hoje? dica Não, não tem problema. Eu Assim, tinha que falar antes, eu falo depois, você vai pegar o caderninho fora. O cara quis te derrubar aí, hein? Foi malandro. Não é assim, acho que não tem uma única dica, acho que tem algumas. Eu vou trazer algumas coisas que para mim foram bem importantes para chegar onde eu cheguei. Então, primeiro, como o Lucas comentou, acho que pessoas, você acabou de repetir, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Essa é a primeira parte, né? Muitas vezes a gente reclama, meu chefe não me dá atenção, não me dá feedback. Aí um dia você vira chefe. Você faz o que hoje? Você dá o feedback, você ouve essa pessoa, você trata essa pessoa bem ou é na gritaria? Antes você não gostava e agora você vai fazer pior. Então, é uma dica tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Segundo, se colocar sempre no lugar dela. Então, ouve, se coloca no lugar da pessoa, seja mais ouvinte, não só fala, né? Falar é fácil, mas tem muitas vezes que a gente tem que captar também pessoas que estão querendo ali participar de coisas com você e você acaba não dando oportunidade. Então, dê oportunidade para a pessoa falar. Eu notei mais alguns itens. Tem um que faz parte da cultura da JBS, que eu concordo plenamente. Se você se propôs a fazer aquilo, seja o melhor naquilo. Então, se é professor, se é jogador de futebol, se é um operador de rastreamento, se é da área de gerenciamento de risco no modo geral, se você gosta do que você faz, principalmente, ajuda muito. Então, mas faz para ser o melhor. Muitas vezes a gente quer ser observado, quer ser visto, só que você faz arroz e feijão, cara. Você vem aqui, bate cartão e... Quando faz. E aí tá esperando aumento. Então, assim, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo, né, principalmente para quem quer evoluir, chegar a um gerente, diretor, ter a própria empresa, eu não sei, mas se dedica, faça o melhor para você e para a empresa. Sempre se coloca como... Eu falo como se a empresa fosse minha. Chega a ser até engraçado. O pessoal fala, Central do Ferraz, até eu mesmo falar, eu fiz um negócio lá com o meu negócio. Cara, o negócio é da empresa, mas... mas é o seu negócio dentro de... Exato, mas maior você tem que sentir como se fosse seu. Então, Pertencimento. você vê aquele prejuízo, cara, quando eu perco, um roubo de carga que eu perco, é como se fosse um jogo de futebol que eu perdi. Tem que doer, eu né? fico puto. No dia que você não sentir isso, tem algo muito errado. Cara, assim, eu fico puto em perder uma carga. Então, pra mim, já teve um dia que eu terminei o dia e falei, 4-0. 4 cargas recuperadas. Puta que pariu. Desculpa, Jéssica. No final, ele... Foi pra finalizar. Mas segurou. são coisas que eu falo, o cara tem que entender... Durou bastante. Eu tava segurando. O cara tem que ter essa questão de ter esse sangue nos olhos. Então, isso é muito importante. Ter humildade sempre.
tá? E assim, eu vou falar uma vivência minha aqui, né? Nunca desista, né? Como o Wilker falou, não pode desistir. Eu lá atrás, né? Alguns amigos sabem de algumas histórias que eu conto em bate-papos quando a gente se encontra. Eu já passei por uma situação, Fabrício, Wilker, Léo, que lá atrás, anos atrás, eu entregava, cara, gastava sola entregando currículo na porta das empresas. Cara, não aparecia, não vinha oportunidade. E aí eu lembro uma que marcou, fica uma dica. Eu entreguei um currículo para serviços gerais num cemitério. Não passei, cara. Eu falei, porra, não posso nem limpar a porra do túmulo, cara. Cara, daí você vê anos à frente, muita dedicação. Cara, a gente, né, tem muita coisa que a gente teve que remar pra caramba. E hoje eu faço gestão de mais de 110 pessoas, da maior empresa de alimentos do mundo. Então, assim, é um puto orgulho. Como você comentou, hoje eu tenho, acho que um fã que é meu pai. Meu pai... Sempre quando eu falo que eu vou fazer um podcast, uma palestra, alguma coisa, cara, ele tá dentro do mercado, começa a conversar com a mulher do caixa. Meu filho vai fazer isso aqui, isso aqui. Então, assim. E é bacana pra caramba. Isso traz um orgulho, né? Então, de novo, a humildade sempre, trocar figurinha, experiência e nunca achar que sabe tudo, porque também não tem ali o Superman, não. A gente sempre vai estar aprendendo. Eu tô com um cara que trabalha numa puta profissional, trabalha numa empresa muito grande, e eu tô pedindo para ele abrir as portas para eu ver o que ele tem de bom. Porque se eu puder melhorar meu processo, cara, não tem problema nenhum falar que ele tá 10 vezes melhor. Porra, beleza, deixa eu copiar. É saber usar essa crítica e melhorar com ela. Exato, então só vai crescer junto. Fica essa dica aí pra vocês. Não ser refém do sucesso, porque às vezes sempre tem também isso, né? Eu tô fazendo bem, mas tem alguém que vai me ensinar a fazer melhor ainda, Sempre né? tem alguém fazendo melhor que a gente, sempre em alguma coisa. Você não vai ser bom em tudo. Então vai ter sempre alguma coisa que alguém faz melhor que você, ou muitas coisas. Então vai lá, baixa, arranca o chapeuzinho, como você fez ali, ouve, e se é aplicável pro seu negócio, cara, baixa a bola, vai lá e faça. Essas são várias dicas. Muito bom. Ele falou do teu pai, né, do orgulho do supermercado. Eu recebi a medalha do mérito policial da proximidade de Pernambuco, tem um mês e pouquinho. E a gente fez uma surpresa, ele não sabia que eu ia receber, né? Quando ele chegou lá, que ele viu aquele mod de coronel, não sei o que, assim, a emoção dele. Então, quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente faz o que a gente faz com muita dignidade. E você falou, né? Tá no teu propósito, tá no propósito da JBS, o meu tá alinhado com a Tombini, o de vocês com tudo que vocês trazem pra gente de fazer essa ponte. Se não fosse vocês, não estaria aqui com o Ferraz, com o meu novo padrinho. Tamo junto. Tá bem, né? Padrinho. O Maia vai ficar com ciúme. Tem pra todo mundo. Não tem problema. Nos bastidores tá todo mundo abraçado. Mas, gente, muito obrigado. Eu que agradeço, só para finalizar, agradeço o convite, agradeço. O Wilker também lembrou de mim aí para estar presente, fazer essa dupla aqui no ataque aí, na defesa, mas, obrigado sempre estarei com vocês aí nos eventos, no podcast, na amizade aí, sempre pode esperar de mim. Isso é uma dupla sertaneja. É isso aí. Leandro e Leonardo, que a gente nem usa esse diferencial aí. Mas, gente, muito obrigado pela participação, por já ter também participado conosco em outras iniciativas, né, Fabrício? Acho Exatamente. Que tem nem o que falar. E para quem está conosco aí na audiência, muito obrigado pelo prestígio aqui de mais um episódio. E, de novo, olha aí que tem muita informação boa. Aproveite que aí é uma pequena dica aí que eu sempre gosto de dar. Quando a gente começou, não tinha isso disponível. Então aqui você consegue também pegar muita dica, o que esses baita profissionais falaram aqui, e talvez ajustar para o teu negócio, para você chegar aí onde você quer. Então, muito obrigado e até o próximo Papo com o Especialista. Muito obrigado.